Rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Meu nome é Eduardo Tomazini, estou aqui da Central do Livro de Mormon para ajudar você a colocar em prática o Vem Segue-me na sua vida. Se você ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreve, dá um like se gostar do vídeo e ativa o sininho lá para receber as notificações e também faça os seus comentários. Eu leio a todos, não respondo todos, mas eu gosto de ler todos os comentários. Muito obrigado por todos aqueles que têm feito seus comentários. Na verdade, o que eu estava lendo aqui agora, né, que eu acabei de, a frase que eu li no início, está lá no livro de Oséias, e essa semana a gente estudou o livro de Oséias e de Joel, e que são livros fortes em que somos chamados à atenção, né? Claro que estava se referindo muito ao povo de Israel lá naquela época, mas está se referindo também à casa de Israel hoje, está se referindo a nós. E a escritura que eu li, a gente vai falar sobre ela também hoje, que está no livro de Joel. Mas eu queria começar, na verdade assim, estudando a lição dessa semana, eu consigo enxergar dois aspectos importantes. Primeiro é o aspecto da idolatria e depois é o aspecto do arrependimento, da mudança, né, do arrependimento desse pecado grave, que é adorar outros deuses, que era, na verdade, um pecado que rondava o que era cometido muito pela casa de Israel naquela época. E é tão interessante isso que o Senhor colocou esse mandamento, né, não terás outros deuses diante de mim, como o primeiro mandamento. Mas ainda assim, a casa de Israel... Bom, na verdade, o Senhor colocou esse mandamento como primeiro porque sabia que a casa de Israel iria cometer muito esse pecado. É interessante que a idolatria naquela época era algo extremamente forte. A casa de Israel cometia esse pecado e porque os seus vizinhos, muitos das nações que rodeavam ali, ou que estavam em volta da casa de Israel, do povo de Israel, eles eram idólatras. E a casa de Israel muitas vezes queria também ser idólatra. Eles queriam ver um Deus deles, eles queriam ver a imagem, queriam tocar. Então, em vez de buscar o Deus vivo, né, eles buscavam algo que não tinha vida, que não falava, que não via, que não respondia. Mas é interessante é que Oséias vai focar muito nesse aspecto. Ele fala também do arrependimento, mas ele foca bastante nessa questão da idolatria. E aí ele diz lá em Oséias 2,13: e castigá-la-ei pelos dias de Baal, está falando na casa de Israel, né? Em que lhe queimou incenso e se adornou dos seus pendentes e das suas joias, e andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu, diz o Senhor. O Senhor faz uma comparação, falando para o profeta Joel, fazendo uma comparação de que Deus era o marido e a casa de Israel era a esposa. E que a esposa havia traído com seus amantes, havia se prostituído, havia adulterado. E ele fala claramente, buscou os seus amantes, mas andou atrás de seus amantes, mas de mim se esqueceu. E também em Oséias capítulo 4, versículo 12, o meu povo consulta a sua madeira e a sua vara lhe responde, porque o espírito de prostituições os engana e se prostituem, apartando-se da sujeição do seu Deus. Então são palavras fortes aqui, mas na verdade são palavras do próprio Senhor falando através do profeta Oséias aqui. Então, a casa de Israel se prostituiu indo atrás de outros deuses. E esse pecado da idolatria é um pecado muito grave, e a gente vai falar um pouquinho mais profundamente sobre ele, porque na verdade, o que significa idolatria? Aí eu fui lá no Guia de Estudo das Escrituras e eu encontrei o seguinte, uma frase só: adoração de ídolos, ou, e agora vem essa parte importante, excessivo apego ou devoção a alguma coisa. Então, adoração de ídolos, que era uma coisa que eles faziam muito naquela época, mas
Além disso, havia também com eles, e há hoje em dia entre nós, um apego excessivo ou devoção a algumas coisas que não seja o Senhor. Então, esse é um cuidado muito grande que a gente tem que ter, porque existe uma idolatria moderna. Existe uma idolatria que ronda a nossa vida, e a gente vai falar bastante disso hoje. O presidente Kimball, ele deu um discurso, na verdade ele chama, não é um discurso, na verdade é um capítulo daquele livro Os Ensinamentos dos Presidentes da Igreja, né, Spencer W. Kimball. Tem um capítulo lá dizendo: não terás outros deuses diante de mim. O presidente Kimball fala muito sobre essa idolatria moderna, mas ele dá uma definição muito interessante do que é a idolatria. Ele disse assim: portanto, em todas as épocas, quando os homens sucumbiram ao poder de Satanás e perderam a fé, substituíram-na pela esperança no braço da carne. E deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem, nem sabem. Isto é, ídolos. Trata-se, a meu ver, de um dos temas principais do Velho Testamento. Tudo aquilo em que um homem coloca a maior parte de seu coração e sua confiança torna-se seu Deus. Olha só. E se seu Deus não for o Deus de Israel, verdadeiro e vivo, esse homem está agindo em idolatria. Então, olha só essa parte, né? Essa parte final, ele dá essa definição de idolatria que eu gosto muito. Tudo aquilo em que um homem coloca a maior parte de seu coração e sua confiança se torna seu Deus. Então, isso é um problema sério, né? Precisa tomar tanto cuidado com isso, porque às vezes a gente coloca algumas coisas acima do Senhor, acima dos mandamentos de Deus, que tem a ver também, né? Então, se a pessoa está agindo dessa maneira, colocando o seu coração, a maior parte de seu coração e sua confiança em alguma coisa, ela se torna seu Deus. Então isso a gente precisa tomar bastante cuidado. E aí ele vai citar aqui nesse capítulo, nos seus ensinamentos, o presidente Kimball, ele vai dar alguns exemplos de ídolos modernos. Ele fala assim: falsos deuses podem assumir a força de roupas, casas, negócios, máquinas, automóveis, iates e numerosos outros bens que nos desviam do caminho que conduz à deidade. Coisas intangíveis também podem facilmente ser adorados como deuses. Honras, recompensas e títulos acadêmicos também podem tornar-se ídolos. Olha só. Muitas pessoas constroem, mobiliam a casa e compram o automóvel primeiro e apenas depois verificam que não têm condições de pagar o dízimo. A quem elas adoram? Certamente não é o Senhor do céu e da terra. Esse exemplo aqui é um exemplo forte e clássico até, né? Muitas pessoas às vezes fazem isso. Elas começam a pagar, compram um carro, ficam pagando as prestações, elas percebem que elas não conseguem pagar o dízimo. E aí não quer perder o carro, não quer deixar de pagar as outras contas para poder pagar o dízimo. E aí acaba cometendo esse pecado. E isso é uma forma de idolatria. Colocou o Senhor em segundo plano. Então coloque o Senhor em primeiro plano. E eu tenho certeza que se o seu desejo é comprar um carro depois, pague o dízimo e com o tempo você vai conseguir comprar o seu carro também. Há muitos testemunhos sobre isso, né? Então, só tomar esse cuidado para não colocar as coisas à frente de Deus, as coisas na frente dos seus mandamentos. Ele continua. Muitos adoram a caça, a viagem de pesca, as férias, os piqueniques e os passeios de fim de semana. Já outros têm entre seus ídolos partidas esportivas, o beisebol, o futebol, as touradas, o golfe. Então isso também é um perigo. Eu sou palmeirense roxo. E eu gosto do Palmeiras, mas a gente precisa tomar o cuidado, né, de que isso não seja, que isso não vá estar acima do que o Senhor deseja, né?
A gente precisa tomar cuidado para que o time que a gente torce não se torne o nosso Deus. E para algumas pessoas isso acontece muito, né? Outra imagem que alguns homens adoram é o poder e o prestígio. Esses deuses do poder, riqueza e influência exigem muito e não são e são tão reais quanto os bezerros de ouro dos filhos de Israel no deserto. Olha só, então, outra imagem, né, ele está falando aqui, é o poder e o prestígio. E a gente vê muito isso hoje, a gente vê na política, a gente vê no nosso trabalho profissional, a gente vê em várias, às vezes até dentro da igreja mesmo. Então as pessoas às vezes querem o prestígio, querem a posição, querem o poder. E isso se torna o seu Deus. Tomar cuidado com isso também. E ele vai citar aqui, o presidente Kimball, eu gostei muito de uma história. Ele vai mostrar, ele conta aqui que ele leu um artigo sobre um grupo de cientistas, né, que eles queriam caçar alguns macacos. E aí então eles usaram vários métodos para capturar os macacos. Eles usaram as redes, mas machucavam os macacos, enfim. Eles pensaram em alguma outra forma de conseguir capturar os macacos. E aí o que eles fizeram? Eles construíram um número de caixas pequenas, algumas caixas, e no topo da caixa eles colocavam, fizeram um buraco e dentro colocaram uma noz. Os macacos adoram noz, né? E aí eles colocavam lá dentro. Então eles espalharam aquelas caixas debaixo das árvores e esperaram que os macacos descessem. Eles desciam das árvores, iam lá e enfiavam a mão dentro da caixa e pegava a noz. Só que a caixa, o buraco da caixa, ele era estreito, só cabia a mão do macaco. Quando ele fechava a mão, que ele pegava a noz lá dentro e fechava a mão, ele não conseguia tirar de dentro da caixa. E eles não largavam aquilo de jeito nenhum. E os homens então iam e pegavam os macacos com facilidade. Olha que coisa incrível. Eles de jeito nenhum largavam a noz. E o presidente Kimball, então, ele vai fazer uma aplicação em cima dessa história. Ele diz: e o mesmo se dá inúmeras vezes com as pessoas que tanto se apegam às coisas do mundo, que nosso mundo é um mundo teleste. Ele fala, se apegam tanto às coisas do mundo, que é teleste, a ponto de nenhum apelo nem grau de emergência serem capazes de persuadi-las a despojarem-se delas em prol do que é celeste. Então, às vezes, a pessoa não quer soltar algo mundano, algo que está ali na vida dele, né? Algo que ele não consegue de forma alguma largar aquilo. Como os macacos, eles não largavam de jeito nenhum a nós, não largava de forma alguma. Então, o que ele está ensinando aqui para nós? Que a gente precisa largar as coisas do mundo teleste e buscar aquilo que é celeste. E ele continua, Satanás domina-as facilmente. Quando você faz isso, né, Satanás acaba dominando a pessoa facilmente. E se insistirmos em passar nossa vida e recursos edificando para nós mesmos um reino do mundo, é exatamente isso que herdaremos. É forte o que ele está falando, né? Então ele está dizendo assim, olha, cuidado, não fica insistindo nisso. Então, se você insiste em buscar as coisas do mundo teleste, é isso que você vai alcançar. É isso que ele está dizendo. Agora, se você busca as coisas de um mundo celeste, também é isso que você vai alcançar. Então, a nossa vida, a questão da idolatria aqui é isso. Nós precisamos largar algumas coisas que se tornaram o nosso Deus. Largar, deixar de lado. Muito bem. Bom, então esse é um aspecto que eu vi nessa lição dessa semana. A parte da idolatria. E que é muito forte. E que nós precisamos nos livrar dela. Se você tem colocado alguma coisa na sua vida acima de Deus, tira ela, larga essa noz e tira a mão da caixa, se livra e tenha liberdade. E Joel, agora, o outro aspecto que eu queria mencionar, que é o arrependimento, a mudança, né? Então Joel diz assim, no capítulo 2, versículos 12 e 13, ora, pois também fala o Senhor, convertei-vos a mim com todo o vosso coração
e isso com jejuns e com choro e com pranto. E rasgai o vosso coração, não as vossas vestes, e convertei-vos ao Senhor vosso Deus, porque Ele é misericordioso e é clemente e tardio em irar-se e grande em benevolência. Então, olha só que importante isso aqui. Se você comete o pecado da idolatria, quando a gente fala pecado da idolatria, eu acho que a gente pode aqui, é tão amplo, né, esse pecado, porque tudo que não é, tudo que a gente deixa de fazer, de seguir ao Senhor em todas as coisas que Ele nos manda, tudo aquilo que Ele deseja, que é a vontade dEle para nós, a gente está sendo idólatra, se você for pensar. Você está adorando um outro Deus. Talvez, eu não consigo largar, sei lá, o cigarro lá, a pessoa não consegue, né? Não quer largar, enfim, aqui ele se tornou o seu Deus. Se você largou aquilo e voltou-se para o Senhor, então você está vivendo o mandamento de não ter outro Deus. Às vezes o cigarro pode ser o teu Deus. O presidente Kimball, ele citou várias coisas lá, né? Às vezes o poder, às vezes a riqueza, o dinheiro, enfim, às vezes até o esporte, a casa na praia, a pescaria, fim de semana, ele falou várias coisas. Então, a gente precisa tomar esse cuidado, porque tudo que nós fizermos contrário à vontade de Deus é uma forma de idolatria. Mas para todo pecado existe o arrependimento. É isso que o Joel disse aqui, que o Senhor falou através de Joel, né? O Senhor falou, rasgai o vosso coração e não as vossas vestes. Porque naquela época eles rasgavam as vestes, né? Quando eles se arrependiam, eles iam lá e rasgavam como uma forma de expressar que estava arrependido dos seus erros. Mas, na verdade, o Senhor queria que eles rasgassem o coração. Não é uma transformação externa, mas interna. Primeiro interna, porque depois externamente, claro que isso vai acontecer. Mas o mais importante é a transformação interior do indivíduo, né? O que o Senhor quer dizer com isso? Está lá em 2 Coríntios, no capítulo 7, a tristeza segundo Deus, versículo 9 e 10. Agora alegro-me não porque fostes contristados, mas porque fostes contristados para o arrependimento. Porque fostes contristados segundo Deus, de maneira que por nós não padecestes dano em coisa alguma. Porque a tristeza segundo Deus, e isso aqui que é importante a gente enfatizar, porque a tristeza segundo Deus opera o arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. Então veja que interessante, quando a gente está falando de tristeza, quando a gente fala de rasgar o coração, quando a gente fala de tristeza segundo Deus, é quando realmente nós estamos tristes porque nós ofendemos ao Senhor. Triste porque ofendemos ao Senhor. Porque deixamos de fazer a vontade dele. Tristeza de choro, de pranto, de jejum, daquilo que for necessário fazer para demonstrar o seu arrependimento. Então, essa transformação exige uma tristeza segundo Deus, que é justamente isso que eu estou falando. É quando você busca o Senhor com sinceridade, que você quer mudar, que você não quer mais fazer aquilo, e que busca a ajuda dele, que confessa a ele os seus erros. E aí então o Senhor vai te transformar, se você continuar com essa busca, constantemente se arrependendo. Só que é interessante que a tristeza segundo Deus é diferente da tristeza segundo os homens. Paulo fala isso aqui. Qual que é a tristeza segundo os homens? É quando você se arrepende para aparecer para os outros. Quer dizer, não é um arrependimento sincero. Eu vou dar um exemplo aqui. Quando eu fui bispo e quando a gente é líder na igreja, muitos que já foram bispos, presidentes de estacas, sabem que acontece muito isso. A pessoa vem, eu vou citar um exemplo, né? A pessoa, a filha ia se casar no templo e ele estava menos ativo na igreja. Não estava pagando dízimo, não estava ativo na igreja. E aí veio buscar uma recomendação para o templo. Obviamente que não poderia ser dada a recomendação, porque
de acordo com as palavras, os itens da recomendação, né, que a pessoa precisa responder, ele não ia responder afirmativamente, nem não estaria apto a entrar no templo. E aí a pessoa então foi lá, puxa, mas eu preciso, minha filha vai se casar, se eu não entrar no templo, vai ficar chato, vai ficar... Então, olha só, é uma tristeza segundo os homens, e não uma tristeza segundo Deus. Vai ficar feio, vai ficar, puxa, vai ficar chato para mim, né? As pessoas vão saber que eu não estou ativo na igreja, que eu não estou vindo, que eu não estou fazendo, enfim. Eu não vou poder assistir o casamento da minha filha. Então, olha a situação, né, que a pessoa chega. Então, não é um arrependimento segundo Deus, é um arrependimento segundo os homens. E isso é muito triste. Eu queria, o presidente David O. McKay, ele disse uma coisa muito interessante. Ele disse assim: todo princípio e ordenança do Evangelho de Jesus Cristo é significativo e importante, mas não há nada mais essencial para a salvação da família humana do que o princípio divino eternamente operante do arrependimento. Então ele está sendo bem claro aqui, o presidente David O. McKay. Qual é o princípio mais essencial? Mais essencial é o princípio do arrependimento. O presidente Nelson tem enfatizado isso direto. Ele tem falado arrependimento diário é necessário. Então, nada é mais importante ou mais essencial do que isso, o princípio mais essencial do que o arrependimento, a mudança. Mas tem que se rasgar o coração, não rasgar apenas as vestes. Tem que ter uma tristeza segundo Deus, não segundo os homens. O Elder Uchtdorf, ele tem um discurso que eu também recomendo que você leia, que se chama O Ponto de Retorno Seguro. Muito interessante esse discurso. Ele é um discurso de abril de 2007. E ele fala assim, ele foca o arrependimento. Satanás, ele tem um método dele, né? Ele quer fazer a gente achar que não tem mais esperança para nós. Ele mostra isso. Eu vou ler aqui o que o Elder Uchtdorf disse. Satanás quer que pensemos que quando pecamos, chegamos ao ponto sem retorno, que é tarde demais para mudar de curso. Neste mundo belo, porém problemático, a triste realidade é que essa atitude traz grande tristeza, dor e sofrimento para a família, para o casamento e para a vida da pessoa individualmente. Então, Satanás quer que você pense que não tem mais retorno. Um ponto que não tem mais jeito. Você faz isso sempre, você não consegue, não vai dar certo. Você não vai conseguir superar esse problema. Esquece, segue a sua vida e, né, Satanás faz a pessoa achar que isso é o melhor, que esse é o melhor caminho, não querer mudar, porque não tem mais jeito para você. Satanás tenta falsificar a obra de Deus, podendo assim enganar muitas pessoas, para fazer-nos perder a esperança, sentir-nos tão miseráveis quanto ele próprio e acreditar que o perdão está além do nosso alcance. Satanás chega a usar de maneira errada as palavras das Escrituras que salientam a justiça de Deus para dar-nos a entender que a misericórdia não existe. Olha só. Então, Satanás faz isso. Eu queria ser muito claro aqui, e eu tenho aprendido isso, obviamente, com os profetas de Deus nas Escrituras, e o Senhor ensina e toca o nosso coração a respeito disso, de que o maior, o primeiro mandamento, né, o maior mandamento é que nós temos que amar a Deus acima de todas as coisas. De todo o nosso coração, poder, mente e força. Mas o maior, vamos dizer, o princípio, a maior verdade é isso. A maior verdade é que Deus nos ama acima de tudo. Então, o seu amor por nós é incomparável. Então, não existe a justiça de Deus? Existe, mas também existe a misericórdia. O Senhor tem misericórdia, Ele nos ama, Ele nos
quer nos perdoar. Então é assim que a gente deve pensar. Misericórdia existe sim. Não se engane, não deixe Satanás te enganar. Ah, mas eu já fiz esse pecado várias vezes, eu não consigo. Continue, insista, fique ativo na igreja. Não desista de você mesmo, tenha esperança. Eu queria... ele disse aqui, mas ele continua, né? O verdadeiro arrependimento faz com que voltemos a fazer o que é certo. Para nos arrependermos sinceramente, temos de reconhecer nossos pecados, sentir remorso ou tristeza segundo Deus e confessá-los ao Pai Celestial. E essa aqui é uma parte importante que eu queria enfatizar. Confessar ao Pai Celestial. Às vezes a gente sente tristeza, remorso, né? A gente reconhece os nossos erros, mas por a gente às vezes achar que o Senhor sabe tudo sobre nós, a gente não precisa falar para Ele, mas é parte do processo do arrependimento você confessar a Deus o que você fez de errado. É falar a Ele, falar, Senhor, eu fiz isso, isso e isso de errado, quando você está orando, quando você está confessando, quando você está se arrependendo. É parte importante confessar ao Pai Celestial, falar para Ele. Não pense que só ele dele saber que você fez. Não, você precisa dizer, porque é dolorido dizer. Dói na alma falar, Senhor, eu fiz isso, isso e isso de errado. Ele continua, se nossos pecados forem graves, também devemos confessá-los a um líder autorizado. Precisamos pedir perdão a Deus e fazer tudo o que pudermos para corrigir quaisquer danos causados por nossas ações. Arrepender-se significa passar por uma mudança na mente e no coração. Parar de fazer coisas erradas e começar a fazer as coisas certas. O arrependimento faz com que tenhamos uma atitude diferente em relação a Deus, e a nós mesmos e à vida em geral. Então, olha que importante. Então, o arrependimento faz com que tenhamos uma atitude diferente em relação a Deus, a nós mesmos e à vida em geral. Então, o arrependimento deve ser algo que a gente precisa colocar na nossa vida como uma prioridade. O Presidente Nelson tem enfatizado muito, arrependa-se todos os dias. Então, não deixe para depois. O dia do arrependimento é hoje. Se você fez alguma coisa errada, se arrependa hoje. Busque essa mudança hoje na sua vida. E o presidente Kimball, ele vai falar, eu queria citar aqui, muito interessante, que ele fala sobre o milagre do perdão. Ele disse assim, a essência do milagre do perdão é que proporciona paz à alma anteriormente angustiada, intranquila, frustrada e aflita. Deus varrerá de seus olhos as lágrimas de angústia, remorso, temor e culpa. Olha só. Então, existe um milagre do perdão. Ele está à nossa disposição. Ele está à sua disposição. Em qualquer momento, em qualquer situação. Não se deixe enganar por Satanás. Não fique achando que a justiça de Deus ela existe, ela é importante. Entretanto, a sua misericórdia e o seu amor é grandioso. O Senhor está sempre de braços abertos para te receber quando você quiser se arrepender. E aí, eu fiquei pensando, né? E muitas pessoas têm dúvidas sobre isso. Eu acho que eu até já comentei num outro vídeo, né? Como eu posso saber que eu estou perdoado dos meus pecados? Tem duas citações que eu queria mencionar. Uma é do presidente Harold B. Lee, e outra é do elder Ted Callister. O presidente Harold B. Lee disse assim, quando tiverem feito tudo o que estiver ao seu alcance para sobrepujar seus erros e tiverem determinado em seu coração que nunca mais os cometerão, então lhes será possível ter paz na consciência e saberão assim que seus pecados foram perdoados. Então essa é uma forma de você sentir paz na sua consciência. O elder Ted Callister vai dar também uma outra forma, muito interessante. Eu gostei bastante do que ele disse assim. Ele disse, é um discurso chamado Posso Saber Se Fui Perdoado? De agosto de 2012. Ele disse assim, se você sentir o Espírito ao orar, ao ler as Escrituras, ensinar ou testificar, ou em qualquer outro momento, então, se você sentir o Espírito
ao ler as Escrituras, a orar, a ensinar, a testificar, enfim, em qualquer momento, então esse é seu testemunho de que foi perdoado, ou então de que o processo de purificação está em curso, pois o Espírito não pode habitar em tabernáculos impuros. Essa é uma forma muito interessante. Na maioria dos casos, o processo de purificação é demorado, pois nossa mudança de coração leva tempo. Mas nesse ínterim, podemos prosseguir com confiança de que Deus aprova nosso progresso, conforme atestado pela presença de seu Espírito. Então, como é que eu sei que eu fui perdoado? Quando eu sinto o Espírito do Senhor. Pode ser que eu já tenha sido perdoado ou que eu esteja no processo do arrependimento. Então, porque o Espírito não vai habitar em templos impuros. Se você sente o Espírito ao ler as Escrituras, ao estar na igreja, enfim, em qualquer momento, a hora que você estiver ensinando, se você sentir o Espírito de Deus, então você sabe que você foi perdoado. Sintetizando tudo que a gente falou aqui hoje, o pecado da idolatria. Lembre-se, o pecado da idolatria significa que você coloca outras coisas na frente do Senhor. Outras coisas, sejam elas quais forem, não importa. Qualquer coisa que você coloca na frente de Deus e dos seus mandamentos é um pecado. É o pecado da idolatria. Porque você colocou outras coisas acima. Porque o mandamento é claro, não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, que é o segundo, né? Está muito ligado um no outro. Mas é o primeiro mandamento, não terás outros deuses diante de mim. Qualquer outra coisa que não seja Deus, o Pai e seu Filho Jesus Cristo, qualquer outra coisa que estiver acima disso e dos mandamentos que eles determinaram para nós, é o pecado. A gente comete, você comete ou eu cometemos o pecado da idolatria. Então lembre-se disso. Agora, a outra coisa importante é rasgar o nosso coração, que é realmente eliminar, se arrepender dos seus erros e buscar o Senhor com toda a força. Porque lembre-se sempre disso, o Senhor sempre estará de braços abertos. Não importa quantas vezes você errou, quantas vezes você pecou, não importa o pecado que você tenha cometido, busque o Senhor, porque Ele é misericordioso. E a maior verdade que nós podemos saber é que Ele nos ama. Porque por isso Ele deu o seu Filho. E não é o arrependimento que nos muda, na verdade é o sacrifício expiatório do Salvador. Arrependimento é um processo, é algo que a gente realiza, é algo que a gente faz. Mas o que realmente te purifica dos seus pecados é a expiação do Salvador Jesus Cristo. Busque esse amor dele quando você cometer qualquer pecado, qualquer erro. E lembre-se, todos os dias é dia de arrependimento. Te vejo no próximo vídeo.